Eu sei que isso parece sombrio e muita gente pode até dizer que se eles fossem bem casados, se eles tivessem um marido que fosse um real sacerdote do lar, ou se tivesse uma esposa piedosa, ou que se tivesse com bons amigos, ou que se tivesse um bom trabalho, um bom patrão, se eles pudessem ter um pastor melhor, uma igreja mais calorosa, quem sabe com todas essas vantagens e privilégios, eles andariam realmente com Deus. Mas isso é um mero engano, isso é uma completa ilusão. Pecado e Deus a julgou severamente. São esses os 3 pontos que nós vamos considerar hoje pela manhã. O primeiro deles são os altos privilégios que essa mulher desfrutou. Numa época de ignorância generalizada sobre o Deus verdadeiro, a mulher de Ló desfrutava um alto privilégio. Ela foi casada com um homem justo, eu mencionei. É Pedro quem fala na sua segunda carta que era um cara justo. Ela conviveu com o pai da fé antes de se mudar para Sodoma. E a convivência com Abraão, a sua rotina religiosa, o ritual de sacrifícios, as orações, a maneira como ele organizava a casa, a prosperidade do tio do marido por conta da sua fidelidade, tudo isso falou a mulher de Ló durante anos, até eles se separarem e ela ir morar em Sodoma. Tudo isso ela pôde testemunhar por muito tempo. Quando Abraão recebeu as promessas de que ele seria o pai de uma grande nação, ela estava lá. Quando Abraão construiu um altar entre Ai e Betel, ela estava por lá. Quando seu marido foi capturado por um rei ali vizinho e Abraão foi lá resgatar o seu marido com as coisas, as mulheres, aquilo tudo, ela estava lá. Quando Melquisedeque, rei de Salém, veio para encontrar Abraão com pão e vinho, ela estava lá. Quando os anjos vieram a Sodoma para alertar o seu marido, ela estava lá e viu os anjos pessoalmente. Quando os anjos os tomaram pela mão e os conduziram para fora da cidade, ela foi uma das pessoas ajudadas para escapar. É inegável que essa mulher possuía inúmeros privilégios espirituais. Mas quais foram os efeitos desses privilégios no coração dela? Eu pergunto a vocês. É difícil a gente dizer, mas foram insuficientes. Apesar de todos os privilégios e oportunidades, apesar dos avisos e advertências do céu, ela morreu desgraçada, ímpia, impenitente, incrédula. Os olhos do seu entendimento, apesar de todos esses privilégios, nunca se abriram. A sua consciência nunca foi despertada. A sua vontade nunca foi realmente trazida a um estado de obediência a Deus. As suas afeições nunca foram realmente definidas pelas coisas do alto, apesar de todos os privilégios que essa mulher desfrutava. A forma de religião dela era superficial e frágil. Ela estava mais ligada aos laços familiares do que realmente ela genuinamente servia a Deus. Ela se conformou aos caminhos do seu marido. Ela não se opunha à religião do justo Ló, mas aos olhos de Deus, o seu coração estava errado. Ainda que ela tenha se conformado com a religião do marido, ela não tinha desenvolvido a própria dela. Ela foi rebocada passivamente no rastro de Ló por muito tempo, mas ela não tinha desenvolvido a própria devoção. O mundo estava em seu coração e o seu coração estava no mundo. Nessa condição ela viveu e nessa condição ela morreu. E há algo aqui que nós precisamos aprender. Nós vivemos numa época em que o cristianismo se conformou com uma forma de piedade, mas sem nenhum poder vital. Uma religião nominal não pode salvar absolutamente ninguém. Como a mulher de Ló, você pode possuir vantagens espirituais. Como a mulher de Ló, você pode viver dias ensolarados. Você pode ter ricas oportunidades, os conduziram para fora da cidade. Ela foi uma das pessoas ajudadas para escapar. É inegável que essa mulher possuía inúmeros privilégios espirituais. Mas quais foram os efeitos desses privilégios no coração dela? Eu pergunto a vocês. É difícil a gente dizer, mas foram insuficientes. Apesar de todos os privilégios e oportunidades, apesar dos avisos e advertências do céu, ela morreu desgraçada, ímpia, impenitente, incrédula. Os olhos do seu entendimento, apesar de todos esses privilégios, nunca se abriram. A sua consciência nunca foi despertada. A sua vontade nunca foi realmente trazida a um estado de obediência a Deus. As suas afeições nunca foram realmente definidas pelas coisas do alto, apesar de todos os privilégios que essa mulher desfrutava. A forma de religião dela era superficial e frágil. Ela estava mais ligada aos laços familiares do que realmente ela genuinamente servia a Deus. Ela se conformou aos caminhos do seu marido. Ela não se opunha à religião do justo Ló, mas aos olhos de Deus, o seu coração estava errado. Ainda que ela tenha se conformado com a religião do marido, ela não tinha desenvolvido a própria dela. Ela foi rebocada passivamente no rastro de Ló por muito tempo, mas ela não tinha desenvolvido a própria devoção. O mundo estava em seu coração e o seu coração estava no mundo. Nessa condição ela viveu e nessa condição ela morreu. E há algo aqui que nós precisamos aprender. Nós vivemos numa época em que o cristianismo se conformou com uma forma de piedade, mas sem nenhum poder vital. Uma religião nominal não pode salvar absolutamente ninguém. Como a mulher de Ló, você pode possuir vantagens espirituais. Como a mulher de Ló, você pode viver dias ensolarados. Você pode ter ricas oportunidades. Você pode curtir as pregações. Você pode até sentir-se bem em vir à igreja e participar do culto. Você pode estar satisfeito com a teoria religiosa que você tem. Você pode conviver no meio da luz, do conhecimento, da santidade e da boa companhia. Você pode ter todas essas coisas e ainda assim não ser convertido e no final estar perdido para sempre.
Eu sei que isso parece sombrio e muita gente pode até dizer que se eles fossem bem casados, se eles tivessem um marido que fosse um real sacerdote do lar, ou se tivesse uma esposa piedosa, ou que se tivesse com bons amigos, ou que se tivesse um bom trabalho, um bom patrão, se eles pudessem ter um pastor melhor, uma igreja mais calorosa, quem sabe com todas essas vantagens e privilégios, eles andariam realmente com Deus. Mas isso é um mero engano, isso é uma completa ilusão, porque se requer mais do que privilégios e vantagens para você salvar sua alma. Joabe foi capitão de Davi, Gease foi servo de Eliseu, Demas foi companheiro de Paulo, Judas, discípulo de Jesus. Todos estes morreram em seus pecados, apesar dos privilégios que eles tiveram. Todos fracassaram, apesar do conhecimento, dos alertas e das oportunidades. Assim como a mulher de Ló, a quem o nosso Senhor nos alerta, lembrem da mulher de Ló. Todos estes exemplos nos ensinam que não é apenas privilégios espirituais que nós precisamos da graça do Espírito Santo governando a nossa vida. Nós precisamos de uma conversão de verdade. Você precisa valorizar os seus privilégios religiosos, mas você não deve confiar neles. Você deve até desejar ter o benefício desses privilégios em todas as áreas da sua vida, mas você não deve colocar esses privilégios no lugar de Cristo. Use os privilégios que você tem, cuide deles, mas que eles produzam algum fruto na sua vida. Porque se os privilégios religiosos que você anda desfrutando não fazem ou não trazem nada de bom, provavelmente eles vão lhe causar mal. Porque os privilégios religiosos, a convivência com a igreja, uma fé nominal, mas não real, isso acalma a consciência da gente, como se nós estivéssemos no caminho certo. Isso, em contrapartida, aumenta a sua responsabilidade e vai intensificar a sua condenação. O mesmo fogo que derrete a cera endurece a argila. O mesmo sol que faz a árvore viva crescer, vai secar a árvore morta e a prepara para queimar. E eu vou dizer aqui a você, ouça as minhas palavras com cuidado. Nada endurece mais o coração do homem do que uma familiaridade vazia com as coisas sagradas. Quantas e quantas vezes vocês têm me ouvido repetir aqui deste púlpito? Uma verdade que não transforma você, ela vai deformar você. Uma familiaridade vazia com a igreja tornará você uma pessoa pior. Pastor, de onde é que você está tirando isso? Será que nós nos esqueceríamos da severa repreensão que o Senhor faz à igreja, dizendo, eu preferiria que você fosse frio. Eu preferiria que você fosse frio a ficar com um pé dentro e um pé fora. Não são apenas os privilégios que tornam as pessoas cristãs, mas é a graça do Espírito Santo. Sem isso, ninguém jamais será salvo. É um privilégio nosso, semana após semana, sentarmos confortavelmente nesse edifício, ou no sofá de casa, ouvimos o pastor pregar o evangelho com toda a energia e empolgação possíveis, mas depois de anos e anos, ouvindo o servo de Deus, a pergunta que fica é, o que você tem no seu coração? Você tem recebido o Espírito Santo? Se não, cuidado, você pode não ser melhor do que a mulher de Ló, e olha o fim dela. Os nossos filhos precisam considerar o que eu estou dizendo aqui hoje, e como eu pensei nos meus essa semana. E como eu disse isso ao mais velho, pensei muito em você essa semana. É um alto privilégio crescer num ambiente cristão. Ter pais piedosos, comprometidos, pais que oram ao pé da cama, que trazem os filhos à igreja, que investem tudo que eles têm na formação espiritual deles. É um privilégio ser ensinado no evangelho desde cedo. É um privilégio ter as memórias mais remotas da infância no seio da igreja. Mas cuidado para que você, criança, juvenil, adolescente e jovem, não cresça infrutífero no meio de todas essas vantagens. Cuide para que o seu coração não permaneça duro, impenitente, mundano, apesar de todos esses privilégios. Você não poderá entrar no reino de Deus, ouça o que estou lhe dizendo, se apoiando na fé da sua família ou dos seus parentes. Isso não vai funcionar. Você vai precisar comer o pão da vida por si mesmo. Você vai precisar receber o Espírito Santo no seu próprio coração. Você vai precisar arrepender-se dos seus próprios pecados. Você vai precisar ter a sua própria fé. Você vai ter que desenvolver a sua própria santidade. Senão, você não será melhor do que a mulher de Ló. E Jesus disse, lembrem da mulher de Ló. Eu realmente espero que você desfrute dos seus privilégios espirituais, mas que você não se apoie neles, porque eles são inúteis para a salvação. A esposa de Ló tinha muitos privilégios, mas o seu coração estava dividido, e num coração dividido não há o domínio do Espírito Santo. O que nos leva ao segundo ponto.